Eu quero nesse momento meditar com você. Nós vamos pensar nesse texto de Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. Eu quero te convidar, nesses minutos que temos, uma reflexão bíblica acerca da questão do Natal. Algumas pessoas que conhecem sobre economia, alguns economistas, fizeram algumas estimativas e eles chegaram à conclusão que esse Natal, o Natal desse ano, ele vai movimentar no país cerca de 60 bilhões de reais. O mercantilismo presente no Natal é algo que movimenta e muito a vida financeira do país no final do ano. Eu quero realmente dizer algo para você e sei que você vai concordar comigo, mas o Natal, ele tem algo de diferente de todas as demais datas do ano. O Natal é diferente, não tem jeito. Nós temos vários momentos durante o ano, várias ocasiões durante o ano, onde nós nos reunimos, onde muitos viajam, outros descansam, não é? Nós temos o carnaval, nós temos o período junino, do frio, nós temos aí as férias escolares em julho, nós temos vários eventos durante o ano, mas nenhum deles se compara com o Natal. O Natal é diferente. O Natal tem algo de diferente. O Natal torna as pessoas mais solidárias. O Natal coloca no coração humano um altruísmo que talvez não tenha havido durante todo o ano. Mas o Natal é diferente. Há um altruísmo nas pessoas, uma vontade de ajudar. É a época onde se doam cestas básicas, fazem-se jantares filantrópicos. É a época onde os times de futebol, eles se reúnem e fazem amigos do jogador A contra amigos do jogador B. E o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Tudo isso é feito no final do ano. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para questionar isso. Não estou aqui para dizer que isso é errado. Absolutamente. Mas por que não fazer isso o ano todo? Por que só no fim do ano tem isso? O Natal tem algo diferente. Provavelmente vocês estão aqui nessa noite, vocês vão visitar parentes, no dia 24 agora, muitos vão se reunir em família, vão assar um suculento pernil, ou uma ave, um peru, um chester, vão fazer uma ceia deliciosa. Próximo da meia-noite, muitos de vocês vão trocar presentes, é a tradição. O Natal tem algo diferente, você anda nas lojas, você vê as decorações, você vê as luzes. Lá em casa nós tivemos uma maratona, a programação que nós temos um canal, 24 dias de filmes natalinos. Eu não aguento mais ver filme de Natal lá em casa. Todo dia 3, 4 filmes de Natal, e o enredo é sempre o mesmo. O enredo não muda. Mudam-se os personagens, mas o enredo é o mesmo. Esse é o Natal, não é? Você já ganhou o seu presente? Não sei se você já ganhou o seu presente. Alguns já ganharam antecipadamente. Outros vão ganhar ainda. Esse é o Natal. Natal tem algo diferente, não tem jeito. O que entristece meu coração, e aqui eu quero pedir licença para vocês para fazer um desabafo, é quando alguém chega perto de mim e diz que o Natal não deve ser comemorado, que o Natal é uma festa pagã, que o Natal ele foi criado no solstício de inverno e que comemorava-se o nascimento dos solos invictus, e que então a igreja, na época, a igreja cristã, que já estava, naquela altura, já era a igreja oficial do Império Romano, ela tentou cristianizar uma festa pagã e criou-se a data
do dia 25 de dezembro, mas que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e realmente há controvérsias, porque o hemisfério norte, nessa época do ano, é inverno, e os pastores provavelmente não estariam no campo à noite pastoreando se fosse inverno. Aí outros levantam essas questões, porque não foi no dia 25 que Jesus nasceu, essa data é uma data pagã, e apresentam outros argumentos. Mas Natal não é data, esqueça a data. Esqueça a questão da data. Eu não quero pensar nessa noite com você de forma cronológica. Minha reflexão não gira em torno de um aspecto cronológico. Eu quero dizer para você que nós, como cristãos, precisamos sim celebrar o nascimento de Cristo. Por que não? Celebramos o nascimento dos nossos filhos, celebramos o nosso dia natalício, celebramos o nascimento de tantos vultos importantes na nossa vida, celebramos o nascimento dos nossos pais. Por que nós não podemos celebrar o nascimento daquele que veio do céu para resolver o nosso maior problema? Então esqueça a data, esqueça o mês, esqueça o dia. Eu quero me concentrar nessa noite e falar sobre essa questão do nascimento de Cristo, e eu quero trazer para você uma pergunta. Tá bom, vamos supor que o Natal realmente, ele é a cópia de uma festa pagã, como defendem alguns. E aqui eu não quero julgar ninguém, eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, eu não estou aqui para debater com ninguém. Mas vamos supor que realmente o Natal não deva ser comemorado pelos cristãos. Eu tenho uma pergunta para você. E se Cristo não tivesse nascido? Porque para não existir Natal, Cristo não poderia ter nascido. Sim ou não? O que é o Natal? Natal, a palavra Natal vem de natalidade, vem de nascimento. Natal é o nascimento de um menino que se fez carne. Um menino que abdicou de sua glória e veio a esse mundo, assumiu a forma de um homem. Então eu quero que você pense comigo nessa noite sobre essa possibilidade. E se Cristo não tivesse nascido, como seria a nossa vida? Porque muito da discussão hoje gira em torno disso. De um lado, aqueles que não concordam com o Natal, inclusive algumas seitas religiosas dizem que nós não podemos comemorar o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. E de outro lado, aqueles que dizem que nós devemos comemorar. E esse debate vai atravessar os séculos até a volta de Cristo. Existe na palavra de Deus algum versículo? Porque esse é o argumento daqueles que não querem comemorar o Natal. Eles vão dizer o seguinte: não existe na Bíblia nenhum versículo que diga que nós devemos celebrar o nascimento de Cristo. Embora haja na Bíblia textos que mostram que nós devemos celebrar a morte dele, e eu concordo. Existem textos na Bíblia que dizem que nós devemos celebrar a morte de Jesus. E quando é que nós fazemos isso? Na ceia do Senhor. Existe algum versículo na Bíblia que me diga: vocês devem celebrar o nascimento de Jesus? Não existe, mas existe uma quantidade de versículos que me incita a isso, que me motiva a isso, que me dá razões de sobra para isso. Permitam-me mostrar para você alguns deles. Veja só, alguns textos na palavra de Deus que eu quero te mostrar que me motivam a celebrar o Natal. Olha só, Lucas 2, 13 e 14. E no mesmo instante, apareceu com o anjo
uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se os anjos celebraram o nascimento de Jesus, quem sou eu para não celebrar? Veja só esse outro texto de Mateus 1, 20 e 21. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Responda para mim, querido irmão, é ou não é motivo de sobra para celebrar o nascimento de Jesus? Quer ver outro texto? Tem mais alguns aqui. Veja só. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Veja outro texto, 1 João 3, versículo 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para que foi que Jesus Cristo nasceu? Para que foi que Jesus Cristo veio ao mundo? Para desfazer as obras do diabo. É ou não é motivo para celebrarmos o Natal? Veja só, Romanos 8, 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus nasceu para quê? Para simplesmente resolver um problema que a lei de Moisés não conseguiu resolver. É ou não é motivo para celebrarmos o Natal? Veja só esse texto. Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, o que foi possível somente com o seu nascimento, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Saber que Ele se fez carne, e se fazendo carne, Ele resolveu o nosso maior problema com Deus. Então, querido, eu quero te convidar nessa noite a esquecer essa questão de data, se é em dezembro, se é em outubro, se foi no dia 25, eu não quero pensar sobre isso. Eu quero que nós pensemos nessa noite sobre 3 implicações, 3 questões que fatalmente aconteceriam se Jesus não tivesse nascido. Se Cristo não tivesse nascido, 3 coisas fatalmente aconteceriam. E eu quero trabalhar com você sobre isso nessa noite. A primeira coisa que eu quero pensar com você, em primeiro lugar, se Cristo não tivesse nascido, ainda estaríamos separados de Deus. Eu me lembro que certa vez eu tive uma dor de dente. Para mim é uma das piores dores que tem, é a tal da dor de dente. É terrível. Existem outras, mas a dor de dente é terrível, né? E eu tive uma dor de dente certa vez. Eu era menino ainda, e por incrível que pareça, essa dor aconteceu justamente num feriado prolongado. O meu dente começou a doer na quarta-feira, e na quinta-feira era o início de um feriado prolongado. O meu rosto, irmãos, ficou grande, inchado, o meu dente todo infeccionado, uma dor latejante, que não cessava.
eu não tinha um remédio em casa. Farmácia, onde eu morava, nenhuma. Não havia um dentista que pudesse me ajudar, porque era feriado prolongado. Eu fiquei com dor de dente, quarta à noite, quinta o dia todo, sexta o dia todo, sábado o dia todo e domingo o dia todo. Eu virava para um lado na minha cama, eu virava para o outro, eu levantava, eu andava, eu sentava, não importava o que eu fizesse, a minha dor de dente não cessava. Tudo que eu mais queria naquele momento era um remédio para a dor, mas não tinha. Minha mãe fazia umas compressas quentes, e punha compressa quente, e não resolvia, aí ela mudava, colocava gelo, e não resolvia. E eu tentando alguns paliativos para tentar resolver o problema da minha dor de dente, e eu não conseguia. Nunca sofri tanto com aquela dor como eu sofri nesse período. 4 dias de dor ininterrupta. Você já passou por uma situação dessa? Tudo que eu queria era um alívio. Tudo que eu queria era um alívio. Era um remédio, era um profissional que pudesse me atender naquele momento, mas não havia, porque era um feriado prolongado. Mas eu não consegui nenhum profissional. Queridos, que sofrimento. Se Cristo não tivesse nascido, era isso que ia acontecer conosco. Nossa alma estaria doente, nós estaríamos tomados por uma enfermidade mortal, e por mais que nós procurássemos, nós não íamos conseguir encontrar um remédio, porque nós estaríamos separados do médico dos médicos. Por isso eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Existe um médico que está disponível para você 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não há feriados para ele. Ele não viaja, ele não fica incomunicável, e ele está à sua disposição para curar você, para acabar com a dor da sua alma. Sabe por quê? Porque Cristo nasceu. E quando Cristo nasceu, ele pôs fim a essa barreira que nos separava desse médico. Se Cristo não tivesse nascido, todos nós estaríamos agora num profundo sofrimento, o médico de um lado, os pacientes do outro, impossibilitados de ter acesso a esse bálsamo que só o Senhor tem. Ai, irmãos, eu vivi 18 anos da minha vida sofrendo, um vazio enorme no meu coração, clamando por algo que preenchesse o vazio da minha alma, até que finalmente eu me encontrei com esse médico, e de lá para cá esse médico tem cuidado de mim, ele tem me curado, ele tem me transformado, ele tem me melhorado todos os dias, porque Cristo nasceu. Então, se Cristo não tivesse nascido, todos nós agora estaríamos separados de Deus. Isaías 59:2 diz assim, veja só: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa seria a nossa realidade espiritual. Se Cristo não tivesse nascido, eu e você agora, eu e você, estaríamos enfermos, acamados, doentes, tomados por uma dor terrível na nossa alma, e não teríamos acesso a esse remédio maravilhoso que é o Senhor. Existe um outro texto lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Hoje, agora, se você quiser, se você orar com toda a sinceridade do seu coração, e se você falar: Senhor, cura-me, Senhor, transforma-me, Senhor, muda o meu caminho, muda a minha vida, Ele ouvirá você em nome de Jesus, porque Cristo nasceu. E se Cristo não tivesse nascido, como seria? Qual seria a solução para a nossa vida? Você acha que
atos religiosos, você acha que uma vida religiosa, caridade, bondade, seria suficiente para resolver o problema da minha alma? Claro que não. Eu preciso de alguém que resolva isso, e esse alguém é o Senhor, e só existe uma maneira, uma forma de encontrá-lo, é através da pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, se Cristo não tivesse nascido, se não houvesse Natal, ainda estaríamos separados de Deus. Mas eu tenho mais uma resposta para essa pergunta. E se Cristo não tivesse nascido? Em segundo lugar, se Cristo não tivesse nascido, não haveria para nós outro destino a não ser o inferno. Cristo, ele mudou a nossa trajetória. Quando nós nascemos em Adão, nós nascemos condenados, nosso destino é o inferno, todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, não importa a etnia, a cor da pele, o grau social, todos nós nascemos condenados e fadados a irmos para o inferno. E se Cristo não tivesse nascido, muito provavelmente nós estaríamos lá agora. Sabe por que não estamos no inferno? Sabe por que nós estamos numa igreja, louvando, adorando, cultuando, engrandecendo o nome do Senhor? Porque Cristo nasceu. Porque se Ele não tivesse nascido, nós estaríamos todos indo para o inferno. Veja alguns textos. Veja só esses textos que eu quero te mostrar agora. Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja só Romanos 8, 1, que maravilha de texto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O inferno é real, querido. Você acha que inferno é invenção de crente? Você acha que inferno é simplesmente uma desculpa que temos para os maus? Você sabia que Jesus Cristo falou mais no inferno do que no céu? O inferno é real, ele existe. E quem é que vai para o inferno? O Salmo 9,17 responde: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O inferno é real, e aqueles que rejeitam o presente de Deus serão lançados no inferno. O inferno não foi preparado para nós. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas os homens vão para lá, porque os homens rejeitam a graça e rejeitam a salvação de Deus. Então, aperceba-se do perigo que você corre se você continuar sendo negligente e resistente à oferta da graça. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, diz a Bíblia, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você pode estar indo para o inferno se você rejeitar a oferta da graça que o Senhor apresenta para você. Veja só o que nos diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se ele não tivesse nascido, eu não teria como dizer isso para você. Porque eu estaria indo para o inferno junto com você. Todos nós estaríamos. E por que nós não estamos indo para o inferno? Porque Jesus nasceu. Terceira e última resposta que eu quero, caminhando para o momento final da minha palavra. Em terceiro e último lugar, se Cristo não tivesse nascido, não haveria esperança. Não haveria esperança. Eu conheço a história de um homem, eu tenho o nome dele aqui, deixa eu apresentar para você. Russell Kelso Carter. Russell Kelso Carter é o nome desse homem. Russell Kelso Carter. Ele era um atleta.
um atleta na escola militar de Baltimore, nos Estados Unidos. Um atleta, um jovem acostumado com exercícios físicos, um homem acostumado a ter atividades físicas o tempo todo, e esse homem, fazendo exames de rotina, ele ouviu aquilo que nenhum de nós gostaria de ouvir. Os médicos olharam para ele e disseram assim: você tem pouco tempo de vida, seu coração está doente e ele pode parar a qualquer momento. Como você reagiria se você ouvisse isso de um médico? Como você reagiria se você ouvisse isso de um médico? Pois esse homem ouviu. Quando ele chegou em casa, ele fez uma oração. E a oração que ele fez era a seguinte: Senhor, me cure. Eu te peço em nome de Jesus que me cure. Se o Senhor me curar, eu vou te servir por todos os dias da minha vida. Mas se o Senhor não me curar, eu vou te servir durante o restante da minha vida. Foi a oração que ele fez. Ele abandonou o serviço militar, pediu dispensa, foi para o seminário estudar, se tornou um pastor e começou a servir ao Senhor como pastor, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e nada acontecia com ele até que ele resolveu fazer novos exames. E quando ele chegou no médico e fez novos exames, os médicos ficaram impressionados, olharam para ele e disse assim: é inexplicável, seu coração é um coração saudável. Você tem um coração de um menino. Quando ele ouviu isso, ele chegou em casa, e ele, naquele momento de gratidão, aquele misto de gratidão e louvor a Deus, ele abriu a Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele então pegou um lápis, pegou uma folha de papel e começou a escrever um hino de louvor ao Senhor. E esse hino é um hino que nós cantamos muito na igreja. O hino diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, o hino 154. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Oh Senhor, glória a Deus por isso. Sabe por que ele pôde cantar isso? Porque o coração dele se encheu de esperança. E é isso que Jesus veio trazer ao mundo, esperança. Se Cristo não tivesse nascido, não havia esperança. Sabe por quê? Não havia para quem apelar, não havia para quem orar. Irmãos, o nosso coração é sempre renovado pela esperança. Meus queridos irmãos, é sempre renovado pela esperança, não é, Michele, não é, Valéria? Sempre renovado pela esperança o nosso coração. Nosso coração crê que existe um Deus que ouve as nossas orações e faz as coisas acontecerem. E quando eu vejo um relato desse aqui, eu penso, se aconteceu com outros, pode acontecer comigo também.
Meus irmãos, se Cristo não tivesse nascido, para quem oraríamos? Em quem depositaríamos as nossas apreensões? Com quem falaríamos? Com quem conversaríamos, se Cristo não tivesse nascido? Quando ouvíssemos as notícias ruins, quem ouviria as nossas orações? Entraríamos em desespero, fecharíamos o nosso coração, nos trancaríamos dentro dos recônditos do nosso coração, porque é lá que nós ficaríamos pelo resto dos nossos dias. Mas pelo fato de Cristo ter nascido, existe um Deus no céu que ouve as nossas orações, e quando nós clamamos a Ele, Ele responde, Ele está a par. Ele pode talvez não fazer o que você quer, mas Ele está do seu lado, conduzindo você dentro da vontade dEle. Irmãos, glória a Deus pela esperança que há em nós. Nós somos movidos pela esperança, queridos. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo louco, esse mundo todo destruído pelo pecado, esse mundo cheio de interrogações, esse mundo cheio de questionamentos. Eu fico vendo as injustiças sendo cometidas, eu fico vendo as coisas acontecerem de uma forma contrária à minha vontade. Mas eu tenho esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor num mundo totalmente novo. A palavra de Deus diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso produz em mim esperança. Eu sei que o mal não vai prevalecer. Um dia o mal vai deixar de existir, o bem reinará. Eu sei que um dia todos nós estaremos com Cristo, num mundo de justiça, num mundo de paz, num mundo de alegria. Eu sei que existe um Deus no céu, que quando eu oro, Ele está atento ao que eu estou falando com Ele. Um Deus cujos olhos estão sobre mim, um Deus que me conduz, um Deus que segura na minha mão, um Deus que me ajuda, um Deus que está me fortalecendo, um Deus que está comigo nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é real, porque Jesus nasceu e Jesus tornou isso possível. Eu sei disso. Eu tenho esperança. Por isso, quando as notícias ruins chegam, eu olho para o céu e digo: Senhor, eu sei que Tu já sabes de tudo que eu vou Te dizer, mas eu estou aqui porque eu confio em Ti. Eu sei que Tu podes tudo, eu sei que o Senhor está do meu lado. Irmãos, isso só é possível porque Jesus nasceu. Se Cristo não tivesse nascido, nada disso seria possível. Por isso eu quero que você nesse momento olhe para o Natal desse jeito. Eu repito, não estou preocupado com data, não estou preocupado se é dia 25 de dezembro, se não é dia 25 de dezembro. Não olhe para o Natal apenas como aquela data ou aquela época que você vai ganhar o seu iPhone. Ou eu não vejo a hora de poder chegar o final do ano e eu fazer aquela viagem para a qual eu me planejei todo fim do ano, todo ano. Agora no final do ano eu vou fazer aquela sonhada viagem. Não olhe para o Natal apenas por esse prisma. Não olhe para o Natal apenas pelo prisma do mercantilismo, do consumismo, do materialismo. Não faça isso. Olhe para o Natal além das fronteiras do comércio, além das fronteiras do negócio, além das fronteiras do dinheiro. Existem coisas infinitas que são possíveis hoje para nós, porque Jesus nasceu. Por isso eu quero que você louve ao Senhor, que você agradeça a Deus por Jesus ter nascido, porque se Ele não tivesse nascido, o que seria de nós? Então, se alguém chegar perto de você e falar assim: comemorar o Natal é errado, o Natal é uma festa pagã, você olha para a pessoa e fala assim: é porque você não conhece o Natal, é porque você não sabe o que é Natal, é porque você não conhece o verdadeiro Natal. Porque se você conhecesse o que o verdadeiro Natal tornou possível, você não falaria isso. Talvez os efeitos do verdadeiro Natal ainda não tenham acontecido na sua vida, mas eles aconteceram na minha, e é por isso que eu comemoro o Natal. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você é daqueles que acha que a igreja cristã não tem que comemorar Natal, você tem todo o direito de não comemorar. Você tem todo o direito de usar os seus argumentos, mas não me impeça de comemorar o meu, porque eu comemoro, eu louvo, eu adoro ao Senhor Deus por ter enviado Jesus a esse mundo. Ele é o verdadeiro sentido do Natal.
Natal não é árvore de Natal, Natal não é guirlanda, Natal não é presente, Natal não é festa, Natal não é comilança, Natal não é isso. Natal são possibilidades que Deus trouxe até nós. Natal é vida, Natal é resposta, Natal é cura, Natal é alegria. Jesus nasceu, por isso nós devemos louvar. Quero orar com você nesse momento. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos por Jesus Cristo. Ai de nós se Ele não tivesse nascido. Mas o Senhor enviou seu Filho ao mundo. O Senhor fez com que uma virgem ficasse grávida. O Senhor colocou no útero de Maria um bebezinho que mudaria a nossa história. O Senhor permitiu que, por 9 meses, Ele passasse por todo o processo humano. O Senhor permitiu que Ele fosse um bebê, que Ele se tornasse uma criança, um adolescente, um jovem, obedecendo cada etapa do desenvolvimento humano. O Senhor permitiu isso. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado por esse grande presente que o Senhor nos deu. Louvamos e glorificamos o Teu nome. Obrigado pelo Natal de Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo verdadeiro Natal. Obrigado, ó Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que vieram junto com o Seu Filho para nós. Ó Deus, que em nome de Jesus, onde quer que o Teu povo esteja reunido agora, haja louvores e glórias ao Teu nome, como houve na boca daqueles anjos que louvaram ao Senhor num imenso coro celestial pelo nascimento do Seu Filho. Ó Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Natal. Amém.